Bom, então, aproveitando a gravação aqui, dia 29 de abril, grupo 13 e 14 vão apresentar via compartilhamento de tela, tá? Grupo 13 e 14 são osteoartrite e hérnia de disco, que é a Chayane e a Valentina. Então, só fiquem atentas, meninas, a essa data, né? Quando vocês ouvirem a gravação da aula, eu vi que vocês não estão presentes hoje, então fiquem atentas à apresentação, tá? A gente vai manter porque, a princípio, a coisa está continuando, né? A gente vai ter que permanecer mais tempo nesse formato de aula, tá? Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, interagir durante a aula. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Sistema nervoso é um sistema bastante extenso, tá? A gente vai gastar, eu não sei nesse modelo aqui quanto tempo, mas 2 ou 3 aulas sobre sistema nervoso e depois mais 2 ou 3 aulas sobre sistema endócrino e depois nós temos mais sistema reprodutor. Então, a gente vai indo assim nesse formato na medida do possível, tá? Então, se vocês quiserem interagir aí, fazer perguntas, fiquem à vontade. Então, consegui postar o PDF, tá? Vocês vão lá embaixo em Sistema Nervoso 1. Tá escrito assim. Eu vou escrever agora módulo 1, aula 5. Na verdade, esse era para ser o módulo 2 já, era para ter uma prova, né? Módulo 2, aula 5. Sistema Nervoso 1. Tá? Daí eu postei lá para vocês o PDF, tá? Outra coisa importante, gente, é que a UX liberou o parecer de como a gente vai proceder com as avaliações, tá? E era mais ou menos o que eu imaginava, que a gente ia fazer a avaliação a partir do método continuado. O que é a avaliação continuada, gente? São avaliações feitas todos os dias, que é basicamente exatamente o que eu estou fazendo com vocês. Né? Todos os dias vocês têm uma provinha lá que eu coloco, então nós já tivemos 2. Essa semana nós teremos outra, em que vocês têm que tirar 9, né? Eu peço para vocês se dedicarem ali, tirar uma boa nota nessa provinha, tá? Então fiquem atentos para tirar no mínimo 9 nessas notas para contar como feita. Algumas pessoas ainda não fizeram todas, mas lembre-se que é importante estar fazendo, porque isso é a nossa prova, tá? Então, a nota que vocês tirarem ali é a nota que vai para o conceito de vocês. E para eu contar a nota que está ali, né, tem que fazer. Alguns de vocês não fizeram. Eu peço para vocês acertarem pelo menos 90%, para vocês tentarem várias vezes aí, até conseguir acertar. Certo? A Fran me mandou agora que tem uma pergunta com um problema, que é a questão 10 e 11. Acho que era VIE, sobre a rota mental. Bom, Fran, depois tu copia e me manda numa mensagem ali pelo e-mail da UX, tá? Me manda a pergunta e qual é a tua dúvida para ficar mais claro, para eu poder corrigir ela para ti. Certo? Milena, a Fran tá falando ali que tem problema ali. Deve ser a mesma coisa que a Fran falou, deve ser, né? Ah, Depois eu olho aqui a estatística. Alguém aqui já tentou fazer mais de uma vez os testes? Faz várias vezes? Quantas vezes vocês já fizeram o teste até conseguir tirar os 90%? Ou vocês ficam no mesmo teste e ficam tentando procurar a resposta na aula? Eu já sei que tem uns que fazem assim, né? Teve um aluno que disse, prof, eu abro o teste, leio a questão e fico procurando a resposta nas aulas até achar. Tá bom, é um jeito de fazer, né? Tudo bem. Alguém mais está fazendo desse jeito?
Eu prefiro tentar me testar, né? Fazer várias vezes até conseguir tirar nota boa. Até porque as questões começam a repetir, né? Cada questão tem só duas versões, então fazendo umas 3 vezes já começa a repetir ali. Falou, mas fez 3 vezes. Eu tive que fazer mais de uma vez dessa vez porque as questões tinham opções erradas e acabava baixando a nota. É verdade, né, Milena? Deu problema. Eu já fiz duas, a Laura. Ai, vocês fazem rápido, conseguem tirar 9 rápido, hein? Tô muito bem. Teve um prof que falou que teve uns alunos no teste dele que fizeram 9 vezes. Acho que ninguém precisou ainda, né? Fazer 9 vezes. Bom, moçada, vamos lá. Olha só, então a gente vai começar hoje sobre o sistema nervoso central, e periférico, tá? Vamos ver o sistema nervoso na sua conformidade geral hoje e vamos entender como é que se transmite as informações, tá? O que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central se define basicamente ao encéfalo, tá? Que inclui aqui cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, né? Que são várias estruturas que nós temos aqui junto com o cérebro, né? O encéfalo é todo o conjunto, mais, então o sistema nervoso central é mais a medula, né? A medula espinhal, que é quem distribui os comandos para os nervos periféricos, né? Que aí vai corresponder ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele vai ser composto por nervos cranianos, que vão sair direto aqui da base do encéfalo, nervos espinhais, que vão sair da medula, né, gente? Da medula espinhal, tá? Ah, nós temos também o plexo entérico, que são os neurônios que inervam o sistema digestório. Gente, o sistema digestório, tá? Alguém já deve ter falado assim, eu penso com a barriga, quando eu tô com fome, né, não consigo pensar mais nada. Por quê? Nós temos quase tantos neurônios no sistema digestório, nós temos quase tantos neurônios no sistema digestório quanto no sistema nervoso central, né? O nosso sistema digestório é cheio de neurônios, né? De inervações. Só corrigir aqui uma coisa que aconteceu aqui na minha tela, tá? E nós temos também neurônios sensitivos na pele, nos músculos, em vários locais do corpo, que vão se espalhando para gerar a sua função, né? Qual que é a estrutura, gente, do sistema nervoso central? Opa, tá. Vou só fazer aqui, vir para a página de baixo. Aqui, pronto. Qual é a estrutura, gente, do sistema nervoso central, tá? Basicamente, o encéfalo, que é aquela parte de cima, né, tem 100 bilhões de neurônios, a medula, enfim, os pares de nervos cranianos. E quais são as funções, gente? Olha só, nós temos a função sensitiva. O que é a função sensitiva? Função sensitiva é quando a gente transmite a informação na direção proximal, tá? É quando a gente transmite uma informação que vem das extremidades para o centro. Então, o tato, né, a audição, o paladar, visão, a dor, a sensação de temperatura, todas essas são funções que nós chamamos sensitivas. Nós temos a função integradora, que diz respeito à ação da medula e do encéfalo, tá? A medula também toma pequenas decisões pela gente, que nós chamamos de reflexo, né? Que são pequenas ações assim que a gente nem percebe que estão acontecendo, né? E ações motoras. Motor, daí é tudo aquilo que vem de cima para baixo, né?
Ou seja, são comandos que vêm do centro para a periferia, né? Exemplo, a contração muscular que nós vimos, né? Que é uma informação que vem do neurônio em direção ao músculo, os movimentos peristálticos, né? O funcionamento de glândulas do corpo, o funcionamento, a liberação hormonal, contração da musculatura lisa que envolve os vasos, né? Todas as funções que vêm do centro para a periferia nós chamamos de funções motoras. Então, nessa direção são as funções motoras e nessa direção aqui são as sensitivas, tá? E no centro estão as funções que nós chamamos de integradoras, tá? Integradoras por quê? Porque elas integram, recebem as sensações e mandam os comandos, né? Mandam os comandos em resposta às sensações ou às ordens que a gente dá para o sistema nervoso central. Então, aqui, integradoras. Sim. E aí a gente tem essa divisão de sistema nervoso central e periférico, tá? Então eu vou aqui diminuir esse cara aqui, esconder ele. Deixar ele pequenininho. Botar ele no canto aqui. E deixar a explicação dele aqui também. Ué, o que está acontecendo aqui com esse texto? Aconteceu alguma coisa errada com esse texto aqui, gente. Pronto, agora vai funcionar aqui. Então, aqui. Aqui, botar a bolinha, sensitiva integradora e motora. E as subdivisões, né? E aí, vamos deixar ele pequenininho aqui do lado aqui. Para depois vocês usarem como consulta, né? Daí, para consultar, gente, é só dar um zoom assim que a gente enxerga. Vamos ver aqui que está chegando umas perguntas. Vejamos, Eduardo. No caso da integradora, por exemplo, no peito também? Sim, sim, sim. Todo o tronco, tá? O que que acontece? Toda a informação, por exemplo, se eu toco na minha barriga, o próprio coração manda informações para o cérebro também, tá? Não é só em membros, tá? Nas motoras e nas sensitivas. As integradoras são o sistema nervoso central, daí integradora só medula e encéfalo, tá? A questão é a inervação. Tem que pensar assim, ó. Por exemplo, o meu sistema digestório, ele vai me mandar informações sensitivas de saciedade, de fome, né? O meu sistema digestório, de satisfação. Então, se eu já comi o bastante. Ah, o meu sistema respiratório vai me dar a sensação, de falta de ar, se eu tenho que respirar mais ou não. Então, são informações sensitivas, tá? E motora, daí é tudo o que diz respeito a comandos, né? Então, ó, sensitiva é tudo que diz respeito a sensações. E motora são os comandos, são efetoras, né? São comandos. Isso em qualquer lugar do corpo. A integradora é a única que acontece em medula e encéfalo. Tá? Bom, vamos continuar então. Respondi a pergunta, Eduardo?
Opa, maravilha. Bom, vamos ver agora a estrutura, a célula do nosso sistema nervoso central. Que célula é essa, né? A célula do nosso sistema nervoso central, gente, é essa célula aqui bonitona, né? Parece um extraterrestre, chamada neurônio, né? Vamos deixar ela mais aqui, daí a gente enxerga ela. Neurônio. Gente, o neurônio é uma célula altamente especializada, né? Por quê? Porque ela vai ter aqui o corpo celular dela. Aqui no corpo, vocês estão vendo ali as organelas, então tem aqui, aqui a gente vai ter mitocôndrias, os retículos endoplasmáticos, eu vou ter aqui os dendritos dela, né? Que são essas formações, o núcleo, tá? É uma célula como qualquer outra. Só que aí ela vai ter esse rabinho aqui, que é o axônio, né? O axônio, gente, ele pode ter, olha, até uns 30, 40 centímetros de comprimento. Porque, por exemplo, um neurônio, ele pode ter o seu corpo celular lá no encéfalo, na ponte, no bulbo, né? E levar o seu dendrito pela coluna toda, tá? Levar o seu dendrito pela coluna, chegar até o ponto que ele vai ser inervado e lá vai ter outro corpo celular que vai se dividir, né? Então, um neurônio, ele pode ter um tamanho bem grande, apesar de ser umas 100 vezes mais fino, ah, umas 100 vezes mais fino que um fio de cabelo, certo? Eu vou botar aqui uma figura da medula espinhal para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, com um tamanho tão grande aqui. Aqui, ó, aqui em cima a gente tem, né? Olha só, gente. Um neurônio, ele pode ter a seguinte característica. Ele pode começar com o seu corpo celular mais ou menos aqui no bulbo e na ponte, tá? Desenhar uma estrelinha assim para representar o neurônio. E o seu dendrito vai descer até a altura da, da coluna em que ele vai se dividir para um novo nervo, para um novo neurônio. Um nervo, gente, é um conjunto de neurônios, tá? Então aqui, por exemplo, gente, eu não consigo clicar nessa estrelinha. Que coisa séria. Né? Então, por exemplo, aqui, eu vou ter um neurônio que vai vir lá do bulbo, vai descer pela coluna e vai acabar aqui na última vértebra lombar, aonde ali ele vai se juntar com outro neurônio que vai, por exemplo, dar origem para o nervo ciático. Né? Então, aqui seria um neurônio mais central, né? Que está presente no interior da coluna. Aqui um neurônio mais central e aqui um neurônio periférico. Né? Então, essa estrutura aqui que vocês veem aqui embaixo, ela pode ser muito comprida, né? Tanto que aqui ele faz dois tracinhos. Esses dois tracinhos, quando a gente vê nos desenhos, normalmente ele significa que o comprimento de um neurônio é algo indeterminado, né? A gente não tem, assim, um tamanho padrão para os neurônios. Bom, aí, o que acontece? Aqui no axônio dele, que é essa porção aqui, o que nós temos? Vocês estão vendo que a gente tem um monte de bolotinha, assim?
né? A gente tem todas essas bolotinhas aqui, que tem essa carinha aqui meio gelatinosa, são semi-transparentes, né? O que são essas bolotinhas, gente? Elas são as células de Schwann, tá? São as células de Schwann. E no interior das células de Schwann, nós temos o que a gente chama de bainha de mielina, tá? Eu vou fazer um desenho mais esquemático aqui para ficar melhor de entender. Então, isso aqui é o corpo celular. Aí nós temos aqui o axônio. Corpo celular, axônio. Aí nós temos uma série de esferinhas assim, que são células, tá? São chamadas células de Schwann. Então, elas também vão ter, inclusive, um núcleo. Então, a gente vai ter em volta de cada uma dessas células, no meio de cada uma dessas células, um núcleo, tá? E no interior da célula de Schwann, nós temos uma gordurinha aqui, né? Formada principalmente pelas gorduras ômega, que são aquelas gorduras boas que a gente aprende que a gente tem que consumir porque elas fazem bem para os neurônios, né? Por quê? Porque elas formam o que a gente chama de bainha de mielina, né? Eu vou deixar isso aqui semi-transparente, porque a gente quase consegue, inclusive, enxergar aqui o axônio dentro dela. Então, aqui está a célula de Schwann envolvendo a bainha de mielina, tá? Então, assim, para tornar isso um pouquinho mais didático, aqui é o corpo celular, aqui, tudo isso aqui é o axônio, tudo isso aqui é axônio. Só essa partezinha aqui é a célula de eu acho que é assim que escreve, vamos só confirmar aqui. Célula SCHWANN. SCHWANN, Schwann, célula de Schwann. E mais no fundo da célula de Schwann está a nossa querida bainha de mielina. A gente vai entender qual é a função desta menina. Tão importante para o nosso corpo, em amarelinho, e esse aqui está em azulzinho, né? A bainha de mielina e aqui o axônio, tá? Tudo isso aqui é axônio, tá, gente? Só que entre cada célula, conjunto de célula de Schwann e bainha de mielina, né? Pelo prolongamento todo do nosso axônio, né? Pelo prolongamento aqui todo do nosso axônio, o axônio é tudo isso aqui, né? Aqui é o corpo celular. Nós temos, aqui nesse desenho aqui, dá para ver, ó, esses pontinhos em que o axônio, ele tem um espessamento, né? Ele passa fininho, daí ele fica mais grosso, passa fininho e vem mais grosso, passa fininho e vem mais grosso, né? Aonde ele tem esses espessamentos, a gente chama essa região de nódulo. E a gente dá o nome do cara que descobriu esse nódulo, que é o nódulo de Ranvier, né? Então, aqui
nessa parte aqui. Todo axônio, ele cria uma espécie de um espessamento, né? Onde não tem bainha de mielina e célula de Schwann, ele tem um espessamento que a gente chama de nódulo, né? Normalmente esses espessamentos, em quase todo o corpo, eles têm o nome de nódulo, tá? E esses espessamentos a gente chama eles de nódulos de Ranvier, especificamente aqui. Tá? Eu gosto de desenhar ele de novo aqui, gente, porque olhando a figura toda, às vezes ela parece meio complexa, né? Porque o neurônio ele parece um monstro de 7 cabeças, né? Mas na verdade ele é uma coisa bem simples assim de nós compreendermos, tá? Então aqui o nódulo de Ranvier, apresentado aqui como esses espessamentos. E no final aqui do neurônio, nós temos mais ramificações aqui, né, mais dendritos, que a gente chama de terminal axônico, né? Aqui nós temos esses dendritos também, e essas terminações, gente, é o que o neurônio usa para fazer ligações, tá? E essa é a parte mais interessante do neurônio, porque, gente, aqui onde eu desenhei a estrelinha, né? Cara, isso aqui é demais. Por quê? O que que acontece? O neurônio, gente, ele vai se comunicar uns com os outros através desses dendritos. Então, aqui eu fiz o núcleo, e o que que eu vou usar para fazer os dendritos aqui? Vamos... Não tem nada que eu possa usar assim que tenha formato de dendritos. Como é que eles não me fazem uma ferramenta para fazer formato de dendrito no PowerPoint? Né? Que absurdo. Eu vou ter que fazer os meus próprios dendritos. Eu não preciso de dendritos do PowerPoint que venham prontos. Eu faço os meus próprios. Então, o que acontece, né? Ele vai ter vários desses dendritos aqui. E isso aqui é muito legal, gente. Porque o dendrito, moçada, ele é a informação por si. Como assim? Quando a gente aprende uma coisa nova, gente, o que que acontece? Vai ter outro neurônio com seus axônios terminais aqui, né? Então a gente tem que imaginar que aqui também vai ter um, uma série de ramificações aqui do axônio. Até parece que eu sei o que eu estou fazendo, né? Uns espetinhos aqui. Mas dá para entender, né? Olha, tá bonito até o negócio. Gente, olha só. Olha que legal isso aqui. Eu preciso compartilhar a minha câmera para poder mostrar isso para vocês. Gente, olha só. Dá para ver eu aqui? Tá muito ruim, travado, essa coisa toda. Tem alguém acordado aí? A Fran, tá acordado. Ótimo. Fran, olha só. Pensa assim, ó, que aqui tá o corpo celular e os seus dendritos, tá? Aí, a gente aprende uma coisa nova. A gente aprendeu a dirigir. O que que você vai fazer? Tem um neurônio aqui, esse aqui é o neurônio que passa o comando de mudar a marcha, e aquele é o neurônio que passa o comando de apertar a embreagem. Quando a gente aprende que eu tenho que primeiro apertar a embreagem para depois trocar a marcha, o que acontece? Um dendrito vai vir até aqui e vai se ligar, e a gente fez uma conexão nova. Né? Claro que aqui eu estou simplificando, não é um neurônio, são um conjunto de neurônios que vão ser responsáveis por cada comando. Tá? Mas ele se liga aqui. E o que que acontece? Quanto mais a gente repete essa tarefa, mais esse dendrito engrossa e essa ligação aqui que eu fiz aqui fica forte. Aqui é outro neurônio, né? Deixa eu me enxergar aqui para ver se eu estou aparecendo. Né? Então aqui é um neurônio, aqui é outro. Então essa ligação que ele faz aqui vai começando a ficar mais forte. E aí o que acontece? Quando eu paro de treinar aquela tarefa,
a ligação entre os neurônios vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo e se desfaz. É assim que a gente perde um determinado aprendizado, né? Quanto mais a gente reforça aquele aprendizado, mais ele se junta e se gruda aqui, tá? Quanto menos a gente faz, mais ele vai se desfazendo essa ligação e a gente vai perdendo esse aprendizado. E os neurônios, eles servem basicamente para isso. A quantidade de ligações que eles vão ter vão ser proporcionais à quantidade de aprendizados e novas informações que a gente está armazenando. Né? A quantidade de neurônios não muda muito com o tempo, o que muda são as ligações. E essas ligações, gente, elas podem ir, cara, longe, sabe? Elas podem atravessar regiões do cérebro, não assim, tipo, de um lado para o outro, né? Mas regiões, assim, responsáveis por determinadas tarefas, aonde a gente começa a vincular determinados assuntos, né? E o neurônio, ele é nada mais nada menos do que o responsável pela informação dentro do nosso corpo. É incrível saber, assim, que, na verdade, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, quem nós somos, é basicamente um monte de neurônio junto, e com ligações mais fortes ou mais fracas, né? Aonde, se uma dessas ligações se desfaz, eu esqueço da coisa, né? Tipo, a informação é porque ele resolveu soltar a perninha, sabe? E agora, quando eu repito aquela informação, aquele gesto, aquele aprendizado, ele se solta, ele se fixa, e aí aquela ligação fica por muito tempo, né? Então, o aprendizado, ele é nada mais, nada menos do que a ligação entre neurônios de diferentes regiões, entre diferentes neurônios, né? Nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso corpo, e eles têm essa capacidade de estar se ligando uns com os outros para poder fazer a informação e fazer o conhecimento, o aprendizado, as nossas informações que a gente vai adquirindo, né? Bom, gente, vamos tentar entender agora o próximo passo que é importante aqui. Essa tal de bainha de mielina. Bom, então a gente entendeu aqui que os dendritos são responsáveis pelas ligações entre neurônios, e essas ligações entre neurônios vão determinar o aprendizado. Quanto mais ligações, mais coisas eu estou aprendendo. Quanto menos ligações, menos coisas eu estou aprendendo, né? Significa que eu tenho que aprender mais. Né? Bom, e a bainha de mielina agora? Então a gente entendeu para que serve aqui o corpo celular, que vai ter o núcleo e as organelas, que vão ser responsáveis pela respiração celular. Uma coisa importante, né? A respiração celular neural ocorre apenas pela via aeróbia glicolítica. O que isso significa, gente? Que o nosso neurônio, ele não funciona se não tiver glicose no nosso corpo, tá? Isso é um caso muito comum de que população? Quem que quando fica sem glicose no corpo pode entrar em coma? É muito perigoso. Quem sabe me dizer? Que grupo de pessoas que a gente consegue fazer relação aqui com a respiração celular do neurônio? Nós vimos que o músculo tem 3 jeitos de respirar, tem 3 jeitos de fazer energia: proteólise, lipólise e glicólise, né? Ele pode fazer por meio de a gente pode usar proteína, a gente pode usar carboidratos ou gorduras, mas o neurônio ele não tem essa habilidade. Quem sabe qual é o grupo que, quando baixa muito a glicose, a pessoa pode entrar em coma por diminuição da ação dos neurônios? Prof, eu acho que teu chat tá travado. O chat ali, é verdade, ó. Tá, ele travou. Obrigado.
Então, hipoglicêmicos. Isso aí, Eduardo, muito bom. Diabéticos. Gente, o meu chat não tá girando, tá? Se vocês quiserem falar, eu agradeço, tá? É até bom ouvir a voz de vocês. Eu nem sei quem foi que falou aqui. Não apareceu para mim o nome, mas muito. Deve ter sido Eduardo, obrigado. No caso dos neurônios, estão ligados à memória também, certo? O que acontece com alguém que tem Alzheimer? Os neurônios soltam mais rápido? Exatamente isso, Eduardo. A gente começa a desfazer ligações, primeiro, e depois começam a morrer neurônios, tá? O Alzheimer ele vai ser uma doença deletéria onde os neurônios vão começar a morrer, né? Vai começar a se perder neurônios por causa da doença, certo? Então, se perde as duas coisas. E sim, Paloma, exatamente, os diabéticos, o que acontece? Eles entram em hipoglicemia, eles podem até morrer por não ter glicose disponível para o neurônio sobreviver, né? Ele precisa lá na mitocôndria dele produzir energia para a sobrevivência neural. Se não tiver, aí o bicho pega, né, velho? Problemas vão começar a acontecer. Bom, vamos continuar aqui agora. Vamos falar sobre a bainha de mielina. Né? A bainha de mielina, gente, é essa gordurinha aqui que fica no interior da célula de Schwann. Eita, panelaço hoje de novo, eu não acredito. Aí também estão batendo panela, o que que é? Contra quem hoje? Jesus, que barulheira, gente. Aí também tá tendo isso? Então, a bainha de mielina é um revestimento, certo? Que envolve o axônio. Vai ter múltiplas camadas, tá, gente? E vai ser formado principalmente de lipídios e de proteínas, mas o principal conteúdo dele é a famosa gordura ômega, do complexo ômega, né? A gordura do peixe, né? A gordura boa, aquela. O que eles fazem, gente? Eles isolam o axônio, tá? Para melhorar a transferência da informação. Por quê? O que acontece? Aqui no neurônio, gente, a informação ela trafega sempre neste sentido aqui, ó. Essa é a direção da informação, ó. Eu vou fazer ele de outra cor aqui para ficar mais visível. Jesus, que inferno essa bateção de panela. Ai, aqui. Essa é a direção da informação. Que informação? A informação, gente, é o impulso elétrico. Basicamente, os impulsos elétricos, tá? Que acontece? Como a informação trafega nessa direção, as bainhas de mielina, elas vão fazer o quê? Elas vão acelerar esse tráfego de informações. Né? Tráfego, não tráfego. E aí, olha só, o que acontece? A informação ela vai fazer assim, ó, o que nós chamamos de potencial saltitante. É esse nome bonito aí mesmo. E aí o que acontece? Ao invés da informação do potencial elétrico ter que passar e ir correndo por todo o axônio, ele vem de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier. Então ele vai pulando assim, ó. E ele acontece muito mais rápido por causa disso. Né? A bainha de mielina, ela acelera o tráfego de informação.
A bainha de mielina vai ter essa função de acelerar o tráfego de informação, né? E vocês já devem ter ouvido falar de doenças como que são desmielinizantes. Olha que palavra louca, né? Doenças desmielinizantes, aonde a gente perde a bainha de mielina, né? A principal delas é a esclerose múltipla, gente, aonde a gente vai perdendo devagarinho a capacidade de movimentar o corpo. É aquela doença que o Stephen Hawking teve, né? Que ele teve vivendo uma vida inteira ali na cadeira de rodas, e teve que, enfim, falava por meio de conselho de computadores e tal, porque ele foi perdendo a capacidade de movimento, porque essa bainha de mielina ela vai se desfazendo. Então, sem a bainha de mielina, a informação não é mais saltitante, ela tem que vir aqui linear agora, né? Sem bainha de mielina. Com bainha de mielina, ela salta. Linearmente, a informação passa muito devagar, gente, tá? Isso é uma coisa de entender. Inclusive, ela não consegue chegar até o fim, muitas vezes, porque se perde esse potencial no meio do caminho, pela questão das trocas dos íons, né? Ah, quanto mais mielinizados nós somos, mais rápido é o nosso raciocínio. Uma coisa engraçada é que, por exemplo, o envelhecimento faz a gente perder parte dessas bainhas de mielina. E existe um suplemento, gente, que ajuda a prevenir, é comprovado isso cientificamente, que ajuda a prevenir o que nós chamamos demência do envelhecimento, né? Que ajuda a prevenir da gente ficar muito desmemoriado quando velhinhos. Vocês sabem qual suplemento, futuros nutricionistas? Vamos ver se o meu chat se mexe agora. Qual é o suplemento que pode me ajudar na memória durante a velhice? Eu falei para vocês do que é feita a bainha de mielina. Eduardo, Paloma, Fran, ninguém chuta qual é o suplemento? O ômega, perfeito. Nem ideia. É o ômega, gente. Suplementação por ômega 3, gente, ômega 3, 6 e 9, todo o complexo, né? Pode contribuir também. Nos ajuda a prevenir de ter demência do envelhecimento. Gente, a gente chama demência, tá? Parece uma palavra meio forte, mas na verdade é simplesmente a nossa perda cognitiva por causa do envelhecimento, tá? Perda de memória, velocidade de raciocínio, essas coisas acontecem por desmielinização, né? Bom, mas este é o neurônio tradicional. Nós temos outros tipos de neurônios, que nós chamamos o conjunto de neurônios, de todos os tipos. Opa, veio sem. O conjunto de todos os tipos de neurônios que envolvem aqui a minha célula, nós chamamos de neuróglia. Essa foto aqui também não tá boa. Deixa eu ver se eu acho um bom aqui, uma figurinha bacana. Olha só, gente, essa foto aqui tá bacana. Ó. Olha quantos tipos de neurônios nós temos, tá? Nós temos os oligodendrócitos, que é esse cara esquisitão que se espalha para os lados. Nós temos a célula microglial, astrócitos, plasmócitos, epidimal. Aqui está o neurônio tradicional. Aqui tem um outro astrócito. Aqui está outro oligodendrócito. Nós temos uma série de outras células que compõem a, a neuróglia, né? Aqui a gente chama essa aqui de célula de micróglia, essa menorzinha aqui.
cada uma delas vão ter função de estar ajudando o neurônio a funcionar, né? Todas essas são células neurais também, né? Infelizmente, eu só achei figura aqui que está em inglês os nomes, gente, mas são cognatos, né? A gente tem... o nome é bem parecido em português e inglês. Deixa eu ver essa aqui, eu acho que melhora um pouquinho. Epidimal, astrócito, neurônio, micróglia, baía de mielina, oligodendrócito. Bom, vamos deixar essa aqui mesmo. Gente, todas essas células aqui, elas vão também estar espalhadas pelo nosso cérebro. Aonde? Numa região especificamente mais externa ao nosso corpo, que é aqui, ó, gente. No centro do cérebro, nós vamos ter apenas os neurônios. Mas nas extremidades do cérebro, que é a parte mais funcional do cérebro, né? São, na verdade, as extremidades. Ó, aqui, ó, tirei um recortinho. Ó. Aqui nas extremidades, onde estão os giros, né? Os giros aqui são essas vilosidades do encéfalo. Nessa região aqui que nós temos neurônios e todo o restante da micróglia. No centro do cérebro, nós não temos tanta micróglia, tá? E essas células estão organizadas mais ou menos assim, ó. Então, aqui nós temos a parte mais superior, né, que a gente chama de mater, né, ou pia mater. Vamos escrever aqui a pia mater, que é a região mais superficial. Isso vocês viram? Pia mater. Lá em anatomia. Deveriam, né? Não lembram, mas deveriam lembrar. Aqui, vamos botar um contorno branquinho nela, para ela ficar mais visível. Aqui, essa aqui é a pia mater, né? Que é a parte mais superficial. E a parte mais profunda aqui dos giros são as células ependimais, tá? Essa célula aqui, pia mater, ela tem função só de proteção do nosso encéfalo, tá? Ela não são funcionais. Mas as células mais centrais lá têm função. São uma série de células. E a gente vai ver hoje a função das principais delas, tá? Que são estas 6 aqui. Aqui elas estão com um desenho com umas cores um pouquinho diferentes. Mas são a mesma coisa, ó. Então, o que nós temos aqui? Ó? Ao invés de estar apresentado ela, ao invés delas estarem apresentadas assim, bagunçadas, eu botei elas separadinhas. Então, aqui nós temos as ependimais, aqui o oligodendrócito, esse mesmo aqui, ó, é o oligodendrócito, é esse aqui. Esse cara aqui que parece um astro, uma estrela, né, é o astrócito. O astrócito pequeno é a micróglia. As células satélites aqui, deixa eu ver se elas estão apresentadas. Nesse desenho elas não estão, né? Mas tudo bem. E as células de Schwann, que são as que revestem a bainha de mielina. Então, todas essas são células que têm função secundária ao neurônio, né? Que vão estar ajudando o neurônio a funcionar. Então, são 6 células, tá? Cada uma delas com a sua função. Bom, vamos ver uma por uma, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Opa! Vamos ver uma por uma. Primeiro os astrócitos, tá, gente? Astrócitos. Qual que é a função dos astrócitos? Bom, o que acontece? Vocês veem ali que eles estão aqui bem espalhados aqui, né? Eles estão aqui ajudando, gente, a dar sustentação para o tecido neural, tá? Mas eles também vão contribuir com que um neurônio se comunique
com o outro, tá? Então, o astrócito, além de dar sustentação, ele também vai contribuir com os aprendizados, com a memória, com aspectos mais funcionais de sistema nervoso central mesmo, tá? Depois, nós temos o oligodendrócito, que é esse cara aqui, gente, que vai estar se ligando especificamente com as células de Schwann, né? Se vocês olharem, assim, o oligodendrócito, ele vai estar ligado cada um com uma bainha de mielina e com uma célula de Schwann, né? Então, ele vai contribuir com o quê? Com a manutenção, né, da bainha de mielina. Ele vai contribuir ali com nutrientes, com a proteção, né? Essas células também vão ter função aqui de proteção. Então, eles vão produzir a bainha de mielina, né, em torno dos outros neurônios, tá? Produção e manutenção da bainha de mielina. O próximo, a micróglia. A micróglia, ela é parecida com o astrócito, é uma célula muito parecida com a célula do astrócito, só que ela é muito menor, por isso que ela tem esse nome de micróglia, né? A micróglia, gente, ela vai ser quase o sistema imune do cérebro, tá? Ela vai ter função aqui de estar protegendo o nosso corpo, né? Ele é contra agentes invasores, ajudando a remover células danificadas. Então, a micróglia vai ser nosso protetor. Então, a gente tem aqui o cara que se comunica com todo mundo, o extrovertido, que é o astrócito, né? Eu brinco que ele é o astro da neuróglia. Vamos colocar aqui um subtítulo para dizer que isso aqui agora é neuróglia, né? Neuróglia, gente, é basicamente o nome que a gente dá para o conjunto de células do sistema nervoso central, tá? Então, nós temos o astrócito, o cara que se acha o tal aqui, que está aqui no meio. Nós temos o oligodendrócito, que é a mãezona, que ajuda a manter as bainhas de mielina. A micróglia, que é quem nos protege. É engraçado que a micróglia, ela é a menor de todas, mas é ela quem nos protege, né? Então, a menor célula de todas é aquela que vai nos proteger, tá? Depois vem as células ependimais. Vamos botar elas aqui. Células ependimais. O que elas vão fazer, gente? Vocês veem aqui que elas estão mais profundas, assim, né? Formando uma espécie de assoalho para o nosso tecido celular, né? Para a nossa neuróglia, perdão. Então, para que vão servir essas células ependimais aqui, gente? Elas servem de assoalho mesmo. Elas são revestimento dessa cavidade aqui, né? Então, elas são importantes basicamente para dar essa estrutura aqui que vocês estão vendo branquinha, ó. Então, o interior do nosso cérebro, ele tem esse formato graças a essa estrutura. É como se fosse o tecido conjuntivo ou o tecido conectivo do cérebro. Só que, como a gente não pode desperdiçar espaço lá no cérebro, né? O que a gente faz? A gente desenvolve um tipo de célula neural que vai contribuir para a estrutura, mas vai contribuir também para a função cerebral, né? Então, revestimento, e ele vai produzir um líquido, gente, que a gente vai ver depois, que é um líquido que fica aqui em toda essa região, que é o que torna o cérebro sempre úmido, molhadinho ali, né? Que é o líquido cérebro espinal,
tá? É um líquido que gira, gente. É como se fosse a circulação neural, tá? O líquido cerebroespinal é um líquido que vai girar no entorno do cérebro, nutrindo com glicose, com água, com íons, e vai dar a volta, e vai vir aqui para a coluna e vai voltar para cima. Então, nós vamos ter uma circulação própria do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele tem a própria circulação, né? Claro que ele é vascularizado, mas ele vai ter uma circulação própria de líquido cerebroespinal. E quem produz esse líquido cerebroespinal é aqui as nossas células queridas ependimais, tá? Alguém aí já fez aquela de estalar as costas? Como é que chama aquilo? Quiropraxia. Alguém já fez quiropraxia? Isso aí, ó, o Eduardo lembrou ali, ó. Foi mais rápido que eu. A quiropraxia, gente, lida direto com essa questão da nutrição neural, né? Que trata muito das questões das dores nas costas, dores neurais, assim. Que eles fazem? Eles veem o desalinhamento da coluna, tá? E dos neurônios que por ali passam. E aí, o que ele faz? Ele faz aquelas manobras e tem algumas coisas com massagem também. Para quê? Para tentar melhorar a circulação do líquido cérebro espinal, porque está no cérebro e está na espinha, tá? Na medula espinhal, para tentar diminuir essas dores, porque eles acreditam que algumas dores são causadas por problemas de fluxo desse líquido nutritivo do nosso sistema nervoso central, tá? Então, isso é bem interessante, porque existe uma área hoje que lida muito com isso, que é a quiropraxia, né? Tentando melhorar o alinhamento das nossas vértebras, porque as vértebras elas podem estar atrapalhando nela. Como a gente fica sempre em postura ruim, né? Sentado, agora, por exemplo, eu estava quase escorregando já para fora da cadeira aqui, e a gente não fica em posturas legais, né? Então, o que acontece? Acaba acontecendo desalinhamentos das nossas vértebras que podem acabar prejudicando a nutrição e o fluxo do líquido cerebroespinal. Bom, a próxima célula é a célula de Schwann. Nome difícil ela, né? Schwann. A célula de Schwann, gente, é aquela célula que vai envolver a bainha de mielina, tá? Ela vai ser importante para quê? Para a produção e a manutenção da bainha de mielina em torno dos axônios. Então, nós temos duas aqui, ó, que vão ser importantes para isso. Tanto o oligodendrócito quanto a célula de Schwann. Então, nós temos duas células que vão ajudar nessa questão só a bainha de mielina, para vocês verem como ela é importante, né? Ela é fundamental para o funcionamento do neurônio. Então, a gente desenvolveu aí duas ferramentas que vão nos auxiliar a manter ela. E por isso que doenças desmielinizantes, gente, quem quiser depois dar uma googlada, cara, são as doenças mais sérias que existem, assim, são doenças muito tristes, porque a gente vai perdendo a capacidade de movimento, a gente vai perdendo uma série de capacidades, assim, devagarinho, sabe? E a pessoa vai ficando cada vez mais dependente. E a esclerose múltipla é a mais tradicional, assim, que a gente conhece nessa área de doenças desmielinizantes, né? Inclusive tem um filme que fala só sobre a invenção de um medicamento para doenças desmielinizantes, é o suco, o caldo de John, o líquido de John, uma coisa assim. Eu não me lembro mais, que foi um médico que inventou, porque o filho dele tinha uma doença dessas, e ele conseguiu inventar um medicamento que ajuda a diminuir a velocidade de evolução dessas doenças, né? Depois eu procuro o nome do filme. É muito bacana o filme, assim, é emocionante pra caramba, sabe? E por último, as células satélites, né, que são essas aqui de baixo, que estão no entorno de outras células, principalmente aqui dos oligodendrócitos, né?
que servem basicamente para sustentação e troca de substâncias, né? Então, sustentação e troca de substâncias entre os neurônios e o líquido intersticial. Tá? Então, as células satélites, no caso dos neurônios, elas servem mais para uma questão mais secundária. Então, são 6 células na neuróglia, né? Vamos revisar antes de ir agora para a sinapse, que a neuróglia é basicamente todo o povoado de células que nós temos no sistema nervoso central. A principal célula é o neurônio, que é a que tem maior complexidade, que é quem vai transmitir as informações. Nós temos uma célula que contribui para o aprendizado, que é o astrócito, né? Por quê? Porque ele também faz essas ligações. Apesar dele não ser o responsável por transmitir as informações, vocês podem ver que ele tem vários dendritos, e esses dendritos vão contribuir para o aprendizado, vão auxiliar o neurônio nessa questão da formação do nosso conhecimento, tá? E ele é dividido aqui em central e periférico. Bom, agora, gente, a gente vai para a próxima parte, que é o potencial de ação. Bom, o que é o potencial de ação, gente? Deixa eu ver se eu acho uma figura bacana aqui para estar mostrando. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o potencial de ação, eu vou procurar aqui, fase de despolarização. Deixa eu ver aqui o que eu acho. Acho que essa aqui tá bacana. Aqui. É o seguinte, gente, a informação ela tem que passar de um lado para o outro, né? Ela tem que fazer isso aqui, ó. Olha só. O que acontece? Aqui está o corpo celular e aqui está o axônio, né? O potencial de ação, ele se dá pela entrada de sódio no axônio, tá? A entrada de sódio é o que vai fazer gerar um potencial elétrico aqui no interior da célula, tá? Por quê? Porque a gente está com muito sódio do lado de fora e esse sódio quer entrar. Então, o que vai acontecer? Quando o corpo celular mandar, vão se abrir os canais de entrada de sódio e aí o sódio vai entrar e vai começar o potencial de ação. E as portas de entrada de sódio vão se abrindo, e isso vai acontecendo por todo o axônio, né? Aqui, vocês podem ver que ele começa aqui, depois vem para cá e depois vem para cá, né? Olhem primeiro essa figura aqui. Em 10 milissegundos, um potencial de ação trafega por um pequeno trecho do neurônio, tá? Por um pequeno trecho aqui, o potencial de ação trafega pelo neurônio. No entanto, o que acontece? Graças às bainhas de mielina, o que acontece? Acontece o salto, né? A condução que a gente chama de condução saltatória, aonde o sódio entra e o potencial passa. O que é o potencial de ação? Gente, é eletricidade, tá? A gente tem que pensar que isso aqui é um potencial positivo que está de um lado e que tem vontade de entrar para o outro. Se a gente pensar na tomada, gente, o que tem na tomada? A tomada, ela é nada mais nada menos do que um potencial elétrico armazenado. Ou seja, há uma vontade dos elétrons que estão de um lado da tomada, vocês já devem ter ouvido falar no termo fase e neutro, né? O que significa isso? No fase, tem um monte de elétrons que quer passar e ir para o outro lado. A gente chama essa potência, essa vontade de volts, ou de voltagem. Quanto maior a voltagem, maior a vontade de passar elétrons do lado para o outro. Tá? Essa vontade. No neurônio, isso acontece de forma muito parecida. Só que, no caso, a gente não está manipulando elétrons, nós estamos manipulando íons carregados, que no caso é o sódio carregado com carga positiva. Então, ele está de um lado da célula, ele quer passar para dentro, né?
E ao invés de fazer um círculo assim no fio, né? No fio, o que acontece? O elétron passa pelo fio, entra lá no motor, gira o ventilador, por exemplo, e volta. Tá? No neurônio, o que acontece? O fio está assim e o elétron está do lado de fora e ele quer entrar. A única diferença entre um fio e um neurônio, do ponto de vista elétrico, é que ao invés da corrente elétrica passar diretamente pelo seu interior neste sentido, o que acontece? Ela passa assim, ó, como se estivesse girando na membrana. Porque ela quer o quê? O sódio quer entrar. Então ele vai entrar aqui, depois vai entrar aqui, depois vai entrar aqui, depois vai entrar aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. E aí esse potencial elétrico vai passando através da membrana. E aí o que acontece? Eu pego esse neurônio e eu vou agora encapar ele. Eu vou envolver ele com bainha de mielina. Peguei aqui o lencinho do óculos para limpar o óculos, né? E vou usar aqui de bainha de mielina. O que eu tenho agora? Uma parte de fio desencapada, uma parte encapada e uma parte desencapada. Aqui em branco é a bainha de mielina. E aqui as partes desencapadas são os nódulos de Ranvier. Olha só que top isso aqui, gente. O que vai acontecer? O sódio vai entrar, o sódio vai entrar, o sódio vai entrar, o sódio vai entrar. E aqui, no nódulo de Ranvier, o que vai acontecer? O neurônio vai se comportar que nem um fio. E o potencial elétrico vai andar unidirecional. Agora ele vai vir para cá e depois vai começar. O sódio vai entrar, o sódio vai entrar, o sódio vai entrar, e depois vai ter outra bainha de mielina e a eletricidade. E o sinal anda nessa direção, e depois sódio entra, e assim vai indo. Então, o que acontece, gente? A bainha de mielina, ela permite que aqui onde o sódio entra, o potencial de ação pule diretamente para o outro lado, tá? Isso acontece, gente, através ali de um fluxo de elétrons que ocorre na própria célula de Schwann. Então, ela que contribui para essa ocorrência, tá? Então, a diferença entre uma célula mielinizada e uma desmielinizada é que na mielinizada nós temos uma velocidade muito maior. Em 10 milissegundos, gente, a informação já chegou até o final do neurônio. Né? Então, por exemplo, aqui o quadro 1, quadro 5 e quadro 10, né? 1 milissegundo, 5 milissegundos e 10 milissegundos, a informação chegou já lá no final do nosso neurônio, enquanto aqui no desmielinizado isso demorou muito para acontecer, tá? Isso é o que nós chamamos de sinapse nervosa. Que acontece pela entrada de sódio. O que é a entrada de sódio? É um potencial elétrico acontecendo. Gente, potencial traduz um potencial para vontade. Né? Se eu tenho um potencial elétrico, eu tenho uma vontade. E essa vontade pode ser medida em volts. Na nossa tomada, por exemplo, ela é medida em 220 volts. Eu tenho 220 forças elétricas, né? Essa unidade de medida, tentando fazer o elétron passar de um lado para o outro. No neurônio, a gente também pode medir essa voltagem, essa vontade. Só que no neurônio ela é não 200 volts, ela é 70 milivolts, ela é milésimos de volts, ela é muito menos, né? A tomada, ela funciona a 220 volts. Então, ela é aí, vamos dividir aqui, ó. Fazendo a calculadora aqui, ó. 220 vezes 1000 dividido por 70, igual. Ela é 3.000 vezes mais forte do que a corrente elétrica que passa dentro do nosso cérebro. Mas dentro do nosso cérebro também passa a corrente elétrica. Então, se eu pegasse... Vocês já viram um filme chamado Matrix? Onde eles aproveitam o corpo humano para produzir energia elétrica?
Vocês lembram disso? Alguém? Quem assistiu aí o filme Matrix? Filme bom esse aí, filme novo. Filmaço, gente. O primeiro é bom, né? O resto é uma porcaria. Não assistiu, Milena? Matrix, tem que assistir, hein? Keanu Reeves novinho, o primeiro papel de grande sucesso dele, né? Um dos primeiros papéis, né? Ele já tinha feito outros bacanas. Assiste que é bacana. No Matrix, gente, então eu já te dei um spoiler, né? Mas isso tu fica sabendo logo no começo do filme. No Matrix, o que que acontece? As máquinas, né, os robôs, descobrem que eles podem tirar energia elétrica de dentro do corpo humano, né? A partir dessa conta que eu fiz, quantos seres humanos aproximadamente seriam necessários para eu ter a mesma energia elétrica de uma tomada? Se o nosso corpo tem 3.000 vezes menos energia, com 3.000 seres humanos eu teria uma tomada. Já pensou? Pega 3.000 pessoas, enfia um fiozinho na cabeça deles ali e tu vai ter uma tomada para ligar um ventilador. Tá, gente? Então, para vocês verem como o nosso corpo também consegue render bem, né? Com pouquíssima voltagem, a gente consegue fazer uma série de tarefas, né? Ah, e essa voltagem pode ser medida, tá? Então, vamos colocar aqui que essa vontade do sódio entrar na célula é de menos 70 milivolts. Por que negativo, gente? A tomada, ela funciona nas duas. Ela funciona em mais ou menos 220 volts, né? Ou 220 mil milivolts. Tá? Porque é uma coisa que a gente chama de corrente alternada. Tá? O nosso cérebro ele vai funcionar numa corrente um pouquinho mais simples, que é só uma vontade. Ela tem uma vontade de menos 70 milivolts. Então, eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é um neurônio. Eu para entender essa maluquice aí que eu falei, gente, isso é... Tipo, que o nosso neurônio funciona que nem uma tomada? Faz sentido para vocês isso? Teve um hoje de manhã que respondeu assim, prof, mais ou menos, mas depois eu assisto de novo e quem sabe eu entendo. Então tá. Pode perguntar agora, gente, quem não tá entendendo, tá? Quem tá acordado e assistindo e não tá assistindo Netflix enquanto eu deixo o slide ligado. Bom, entendemos aqui que a sinapse funciona dessa forma. Mas como que ela vai acontecer, gente? Quem é que mantém o sódio do lado de fora? Né? Porque tem que haver alguém aqui, lá na nossa membrana da célula neural, mantendo o sódio todo do lado de fora. Por quê? Porque o sódio vai tentar entrar por difusão, ele vai gerar força osmótica aqui, que a gente chama, ele vai tentar entrar por difusão para dentro. Existe uma pressão do sódio tentar entrar. Uma vontade. Existe uma vontade do sódio tentar entrar na nossa célula, tá? Esse desenho aqui, gente, é a membrana celular, vocês já conhecem ela muito bem, né? Então, uma pressão de sódio para entrar. A gente consegue medir essa vontade em menos 70 milivolts. Existe uma unidade de medida para essa vontade de elétrons passar de um lado para o outro. Bom, o que acontece? Alguém tem que fazer as coisas aqui não acontecerem. Ou seja, alguém tem que ficar vencendo esta pressão de entrada do sódio, que vai ser uma coisa que a gente chama de bomba de sódio-potássio.
que essa bomba vai fazer, gente? Ela vai continuamente jogar sódio para fora. Ela vai ser um transporte ativo que vai estar continuamente aqui jogando sódio para fora. Nós falamos sobre esta bomba, que é uma proteína, né? Que faz o sódio ser jogado para fora. Certo? Ela joga sódio para fora, só que ela também vai ajudar a manter um outro íon, que é o potássio, para dentro. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar sódio para fora e potássio para dentro. A gente já vai entender por que desse potássio entrar agora junto. Pô, prof, eu estava recém entendendo a história do sódio, tu me vem com potássio agora? Já vamos entender. Então, o Na+ aqui tem que ficar fora e o potássio tem que ficar dentro. Para manter essa força das coisas acontecerem, tá? Bom, quando vai acontecer o potencial de ação, gente, a gente pode medir isso através de um gráfico que tem mais ou menos esta cara aqui, ó. Esse gráfico é um gráfico muito famoso na área da fisiologia. Tá? Que eu tenho o quê? Aqui eu estou em repouso, ou seja, eu estou em menos 70 milivolts. Isso aqui, gente, é o que está acontecendo aqui do lado. Eu estou com essa vontade da coisa acontecer, mas ela não acontece. Tá? Então, é que nem vocês lá na festa, lá, vocês estão com vontade de fazer as coisas, mas não faz. A gente chama isso de potencial de repouso. Quanto é esse potencial? Menos 70 milivolts. Né? Que é o valor que ele está aqui nesse gráfico. Vou fazer uma flechinha aqui para mostrar que é aqui, potencial de membrana de repouso. O que acontece? Quando o, o corpo celular dá a ordem do potencial de membrana passar, abrem-se canais para a entrada de sódio na célula. Então, a bomba de sódio e potássio estava garantindo que o sódio estivesse do lado de fora e o potássio estivesse do lado de dentro. Quando o potencial de ação acontece, vão se abrir canais e o sódio vai entrar na célula. Mais ou menos como está aqui nesse desenho aqui, ó. Eu vou botar aqui um desenho que vai ficar bacana, ó. Então aqui o bomba de sódio e potássio garantindo o potencial de ação. E aí o que acontece? Quando o potencial de ação chegar, ó, aqui está o potencial de ação chegando, abrem-se canais e o sódio entra no interior da célula. E o que ele vai fazendo? Ele vai entrando e o potássio vai saindo. Então, vai entrando e vai saindo potássio. E se a gente puder aqui, a gente imagina uma coisa assim, ó, como se tivesse uma coisa girando. Né? Por quê? Porque está entrando sódio ao mesmo tempo que está saindo o potássio. Né? Tá entrando sódio e saindo de potássio. Então, essa coisa está girando
indo pelo potencial de membrana, então entra sódio, entra sódio, entra sódio, sai potássio, sai potássio, sai potássio, e o potencial de membrana vai atravessando o axônio até chegar do outro lado. Gente, ó, e a gente chama essa fase de entrada de sódio de fase de despolarização e depois a fase de saída de potássio de repolarização. Então, aqui durante... Quando entra o sódio, a vontade muda, né? Ele não tem mais essa polaridade, essa vontade. Né? Gente, por que despolarização, né? Porque nós temos dois polos, né? O polo de dentro e o polo de fora, como se fosse uma pilha, uma tomada, né? Então, quando entra o sódio, ela despolariza, ela vai de 70 para 30, né? Então, ela está mais perto do zero agora, né? Ela não vai direto para o zero, não fica perfeitamente despolarizada, ela fica com um pouquinho de polaridade. E aí o corpo quer fazer ela voltar para o potencial de repouso, que é o 70. Então, o que ela vai fazer? Ela vai abrir agora para o cálcio sair, para o cálcio não, potássio. Então, vai sair potássio e então, sai potássio e a voltagem retorna a menos 70. Por que que eu digo ali que ela é reduzida, tá? Porque a distância dela do zero diminui. Enquanto menos 70 eu tenho 70 de distância do zero, aqui eu tenho só 30. Então, ela foi despolarizada, ela perdeu essa vontade. E depois o potássio, como ele tem carga positiva também, o que que vai acontecer? Ele vai contribuir para fazer a minha célula retornar ao potencial de repouso, né? Que é o 70. Então, ela passa um pouquinho, né? Mas depois ela vai se normalizando. E o que vai acontecer? Depois que um potencial de ação passa, né? Ó, isso aqui é a medida, gente, de quantos volts estão acontecendo aqui, tá? Eu acho que eu vou até aumentar essa figura aqui, porque ela é muito importante. Isso aqui, gente, esse gráfico, ele é nada mais nada menos do que uma representação do que está acontecendo aqui nesse pontinho aqui. Da entrada do sódio. Ali eles botaram só a entrada do sódio no desenho, né? Mas a gente tem a entrada do sódio e saída de potássio. Vou botar verde aqui da mesma cor que é a cor que ele usa aqui. E aqui eu vou inverter também, porque ele sempre usa sódio... Opa! Ele sempre usa o sódio, ele usa o verde. Sódio verde. Sódio verde. E o potássio ele sempre usa vermelho. Então, potássio vermelho. Eu inverti as cores aqui. E o potássio vermelho. Né? Então, aqui a despolarização e a repolarização. A única diferença é que aqui nessa figura eles não estão mostrando a repolarização, que é a saída de potássio. Mas a gente pode fazer ela aqui. Né? Depois que entrou o sódio, no nódulo de Ranvier anterior, né, a gente vai fazer uma setinha vermelha. Que é nada mais nada menos do que a saída do K+, do potássio. Né? Bom, entra sódio, sai potássio,
Entrou sódio, depois saiu potássio, mas daí no próximo nódulo de Ranvier está entrando sódio. E daí o que, que vai acontecer? Essa mesma coisa aqui que está acontecendo aqui vai acontecer aqui, né? Então vocês reparam que é como se fosse uma coisa meio cíclica, né? Sai um, entra outro, sai um, entra outro, né? E no nódulo em que tinha saído potássio antes, né? Agora aqui vai começar a funcionar a bomba de sódio e potássio para fazer as coisas se normalizarem. Vamos só pegar aqui a nossa bomba 3D aqui. Só tirar isso aqui, como é que eu faço? Essa é a nossa bomba de sódio e potássio aqui. E ela vai começar a funcionar depois que o sódio saiu. Que vai começar a funcionar aqui. Então aqui é onde a engrenagem vai começar a funcionar. Para quê? Porque como todo o potássio saiu e todo o sódio entrou, eu vou ter que fazer o contrário acontecer. Eu vou ter que agora chamar o potássio de volta para dentro da célula. E eu vou ter que começar a jogar o sódio para fora da célula. Então eu vou ter que começar a jogar o sódio de volta para dentro, o potássio de volta para dentro e o sódio de volta para fora. Tá? É isso que vai acontecendo aqui conforme o potencial de ação vai passando. Eu vou aumentar essa figura aqui, só esse trecho, porque ele está bem ilustrativo das 3 fases da sinapse. A entrada do sódio, a saída do potássio e a bomba de sódio e potássio funcionando novamente. Tá? Então tá aqui. Só que isso acontece em qual ordem, né, gente? Isso sempre vai acontecer primeiro aqui, primeira fase, que é a entrada de sódio, a segunda fase, que é a saída do potássio, e a terceira fase, que é a bomba de sódio e potássio funcionando, fazendo o sódio sair e o potássio entrar de volta, contrariando o que tinha acontecido antes na sinapse. Olha só que bonitão que está esse quadro, hein? Gente, revisando. Estrutura do sistema nervoso central. Sistema nervoso central e periférico. Do sistema nervoso, perdão. Sistema nervoso central e periférico. O central é encéfalo e medula. O periférico são os nervos. Informações sensitivas são aquelas que vêm na direção do centro. E as motoras são aquelas que vão do centro para as extremidades. O neurônio, ele sempre vai fazer a informação passar do sentido corpo celular axônio. No axônio, nós temos célula de Schwann e bainha de mielina. A célula de Schwann é uma célula que faz parte da neuróglia, né? Que é uma das muitas células que fazem parte do sistema nervoso, que vão garantir o potencial de ação e pulando assim, que é o que a gente viu aqui.
tá? Então, a célula de Schwann é uma dessas células que está aqui, além da célula de Schwann, que é uma das células que auxilia o neurônio, nós temos o astrócito, o oligodendrócito, a micróglia, as células epidimárias e as células satélites. Astrócito é o cara do centro, protege e ajuda na memória, é o astro, né? Oligodendrócito é quem ajuda a célula de Schwann na manutenção da bainha de mielina, micróglia é a defesa, epidimais é a estrutura, células satélites, sustentação e fabricação de líquido troca de líquido intersticial com o líquido cerebroespinal, tá? Sinapse são 3 fases. Primeiro, entrada de sódio. Segundo, saída de potássio. Terceiro, bomba de sódio e potássio. A única diferença é que a terceira fase, que é a bomba de sódio e potássio, está sempre funcionando. Para manter a polarização de menos 70 milivolts. Tá? Então, a única questão aqui é que durante a sinapse, a única que não é só na sinapse é a bomba de sódio e potássio. Ela está o tempo todo funcionando. A gente pode medir a variação dessa voltagem, então de menos 70 ela vai para 30, depois volta para menos 70 quando o potássio sai, perdão. Quando o sódio entra, ela vai para 30, quando o potássio sai, ela volta para o normal. E aí a gente está pronto para um novo potencial de ação. O que tem que acontecer? A bomba de sódio e potássio tem que fazer o sódio ficar lá fora de novo e o potássio ficar lá dentro de novo, para que a gente possa ter outro potencial igual esse acontecendo mais vezes. Então, a gente vai ter daí uma imagem que vai ser mais ou menos assim, né? Então, várias sinapses, né? Vão fazer com que a gente tenha alguma coisa assim. Uma sinapse, depois outra sinapse. E depois outra, e depois outra. E assim vai. Dúvidas, pessoal? Vou salvar aqui o quadro da aula. Isso era o que eu ia desenhar na aula, se a gente fosse presencial. Quadro, aula, neuro 1. Salvar. Daí eu posto para vocês lá no AVA. São 9h30, mais ou menos a hora que eu pretendia terminar. Dúvidas, galera? Questionamentos, desabafos, sugestões? Estou disponível. Semana que vem a gente vai ver neurotransmissores, tá? Que vai ser daí a comunicação de um neurônio com o próximo do lado. Também é uma aula muito legal, porque daí a gente vai falar dos medicamentos. Sem dúvidas? Então, vou encerrar nossa aula, tá? Eu pretendo daqui a alguns dias estar postando as questões para vocês fazerem. Então, por favor, façam, porque essas questões serão as avaliações de vocês, tá? A partir de agora, essas serão as avaliações. Então, tentem ir o melhor possível lá. E, Fran, por favor, não esquece de me mandar
As questões de hoje não vão sair hoje, então. Não, eu não tenho essas questões prontas ainda. Quem que perguntou aqui que não apareceu o nome? Eduardo, não, eu não vou postá-las hoje, tá? Talvez eu poste amanhã. Eu não tô com elas prontas ainda. Obrigado, Fran. Se não temos mais perguntas, então, um abraço, boa noite a todos, juízo, se cuidem, nos vemos semana que vem. Certo, galera? Tchau, tchau. Boa noite, irmão, Eduardo. Boa noite, Bruna. Valeu, Fran. Boa noite.